Olá, boa noite. Eu sou a Luciene Leão dos Santos, sou aluna do curso de Ciências Biológicas, o oitavo período na faculdade UEG. Neste trabalho, eu falarei um pouco sobre a escravidão e a história inconveniente no Brasil. No ano de 1500 foi quando a frota portuguesa, que era comandada pelo Pedro Alves Cabral, zarpou para contornar o sul da África, no rumo da Ásia. O Portugal, ele era um país muito pequeno, que tinha uma população total de cerca de 1 milhão de habitantes naquela época. E então, assim, enviaram uma frota, né? Uma frota que era algo muito difícil para eles, aí para a descoberta do nosso Brasil. Nós sabemos que os portugueses, ao chegarem no nosso Brasil, quase por acidente, eles estavam em uma grande rota e estava a caminho da Índia em busca de especiarias. Com isso, o vento, que estava tão constante, que acabaram levando eles para o oeste, que o normal, que ao seguirem, desembarcaram onde é o nosso Brasil. Que naquele tempo era somente uma terra estranha, desconhecida. Não demorou muito para os portugueses enviarem a notícia para Lisboa, para a terra ali que aquela terra que ali surgiu diante deles era que era maior que a Europa. Naquele momento, ele estava sendo uma descoberta impressionante. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão, tendo o maior comércio de escravos do mundo. O escravo vivia em péssimas condições, sendo muitas vezes tratado piores que os animais, e que acarretou um grande problema na sociedade brasileira atualmente, né? Os escravos foi muito longa e radical, né? Mas deixou uma herança muito importante para o nosso Brasil, que foi uma grande mistura de culturas, devido ao fato de tantos escravos, tantos índios quanto africanos, terem vindo ao Brasil e tentar resistir, espalhando disseminando sua cultura pelo país inteiro. Heranças que duram até hoje, a gente pode estar vendo em muitos lugares, né? Os homens trabalham como carpinteiro, sapateiro, aradores, ou ainda plantação de cana, enquanto as mulheres trabalhavam em casa dos senhores e se prostituíam sem querer. As mulheres, quando eram grávidas, abortavam para que os seus filhos não sofrerem como elas sofriam ali, né? A resistência à igreja era muito grande. Embora que muitos não sabiam, os escravos tentavam resistir de todas as maneiras possíveis, fugir, mantendo suas danças típicas, suas culturas, suas religiões. Muitos escravos fugiam para tentar quebrar o ciclo. No entanto, apenas a resistência, os colonizadores não os deixavam ganhar a batalha para a liberdade. E muitas vezes uma revolta acarretava uma punição devastadora aos escravos. Ou então, e às vezes até a morte. E que muitas vezes assustavam os outros escravos e bastante para que estes não tentavam ao mesmo, né, não fazer a mesma coisa que os outros. A igreja tentava justificar a escravidão. Ela falava que eles viviam a Deus
e que apesar de um corpo ser escravo, sua alma era livre, com uma forma de consolo. A igreja não apoiava e nem era contra a escravidão. Ela era um meio termo durante o processo de colonização. Sua maior importância foi a cristalização dos escravos, cristianização dos escravos, né? Durante o tempo em que estes viviam. E a reprodução e a causa até mesmo aborto. Mas o mais triste de tudo isso é sobre a reprodução nesse tempo em que, quando o filho era de um dos senhores, né? Um dos que eram dono das fazendas que eles moravam, que trabalhavam, né? Que eram escravos. Já que precisavam satisfazer o seu desejo sexual com as escravas, devido por não ter mulheres brancas, né, no Brasil colonial. Isso que é o mais triste, né? Naquele momento ali, de ser escravo, ainda eles eram abusados sexualmente, as mulheres.